Fala galera, sétima temporada e hoje a gente trouxe um cara para falar de superação. E por que que a gente trouxe ele? Teve uma frase que ele falou que a cultura me salvou. E aí eu falei, não, a gente precisa falar com esse cara porque a história dele de superação é pesadíssima. Agradecer a Cíntia Menezes, jornalista lá de Aracaju, que falou, vocês precisam falar com o Léo de qualquer jeito, escritor, produtor cultural, palestrante, com uma história pesada de superação, ex-morador de rua. Léo, obrigado por separar um tempinho para estar aqui com a gente. E vamos ver o que sai aí desse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, né? Eu agradeço muito, né, mais essa porta aberta, porque a gente tem que espalhar, né, essa mensagem, que não é uma mensagem que começa triste, mas que se encontra em algum momento com um final feliz. E é isso, né? A cultura que me salvou é a mesma cultura que eu venho usando para salvar. Um dia eu escrevi algo direcionado para mim, né, e que eu vi que ali era um caminho de, sem dúvida, poder ali desabafar, né, porque frente a um papel com uma caneta na mão, tudo que eu escrevi da minha vida, nada voltou como rótulo, preconceito ou julgamento, né. Eu comecei na escrita ainda numa internação, onde eu passei 7 meses numa instituição, né, de tratamento, de acolhimento, porque eu sou portador da dependência química, né? Tenho 3.237 dias hoje que eu não faço uso de drogas, não estou nem um pouco arrependido disso. Mas fui um cara que usei drogas durante 20 anos, né? Nessa internação eu estava ali em busca de uma vida, né? Porque antes eu não vivia, simplesmente sobrevivia na cidade do Rio de Janeiro, tendo que carregar nas ruas um corpo fétido, descalço, sujo, com fome. E lá nessa instituição, quando eu estava em busca de superar o uso do crack, eu comecei a escrever. E a primeira coisa que eu escrevi foi uma carta de amor para mim, né, porque eu fui um cara que muito me feri, né, e para curar uma ferida, eu descobri que só seria através do amor, não o amor do outro, mas o amor à minha vida, o amor de mim mesmo. Eu precisava escrever que eu me amava, né, para de fato botar em prática, porque eu tinha uma ferida aberta e que só cicatrizou quando eu começo a escrever uma carta de amor para mim, né? Mas muitas pessoas pensam que para cicatrizar uma ferida, ela é um passo, mas não voltar a se ferir é outro. Depois que eu escrevi uma carta de amor para mim, eu escrevi uma carta de perdão, né? Porque fui eu com mais escolhas errôneas na minha vida, que levei o meu corpo um dia para deitar nas calçadas do Rio de Janeiro, né? Passei 1 ano e 3 meses em situação de rua, mas quem me levou para lá foi eu mesmo, né? Foram as minhas escolhas de caminhos tortuosos, caminhos errôneos, que me levaram à situação de rua e mergulhado no uso profundo do crack. Então, as duas coisas que eu comecei a escrever foram essas duas cartas, né? Uma carta de amor para curar uma ferida que eu carregava dentro de mim e uma carta de perdão para não voltar a se ferir. Então, de lá para cá, só foi escrevendo, né? E foi Eita. onde eu encontrei uma porta de saída, onde eu encontrei um afago, onde eu encontrei, de fato, um abraço de mim mesmo. Serginho, eu tô até aqui com vergonha, viu, Léo? Porque eu sou metido a escritor. Você é escritor, é outra pegada. Então, assim, antes da gente continuar esse papo, que ele vai longe, tem muita história boa, só dá um oi pro meu amigo Serginho, que tá lá na Serra, lá no Rio de Janeiro, e parece que vai chover lá, mas tá bem, né, Serginho? Por enquanto está tudo calmo, Paulo Eduardo, mas se descer o que está armando aqui, vai ser feia a coisa. O Léo Ah, sabe que ele legal, é do, cara. ele é do Rio também, ele sabe. Lá embaixo está igualzinho. E eu moro numa ilha, né, no meio da Baía de Guanabara. Você está em Paquetá, Moro né? Moro na ilha de Paquetá. Os cartões postais aqui da ilha carregam no seu verso uma das minhas poesias, né, que eu fiz aí para esse bairro fantástico, eu escolhi viver e morar, né, juntou ali a minha arte com a minha paixão, que é morar em Paquetá.
Sim, cara, eu não vou perguntar, porque aos 14 anos você começou. Não, eu quero ir mais para trás. Eu quero saber do Léo lá atrás. Eu quero voltar lá para Cordovil, lá Isso. atrás, cara. Lá para a zona norte do Rio, porque aí o Serginho fala assim, pô, o Paulo conhece tudo de Rio de Janeiro. E eu quero que você conte pra gente, cara, que lembranças que você tem lá da época de Cordovil, lá atrás, pequenininho, lá na casa da Dona Esther. Sim, foi uma infância cercada de amor, né? A única criança da família e com muitos abraços, né? Com uma infância como morador de uma comunidade, né? Hoje pobre de tudo, não somente de dinheiro, mas também de políticas públicas. Eu tive de tudo. Posso dizer que eu tive uma infância regrada de tudo. Só que tinha algumas ausências, né? Que eu fui criado por uma família a qual ao meu redor não tinha a presença de um pai, também não tinha a presença de uma mãe, mas ali aquela família fez de tudo, né, para que o Léo ali tivesse uma infância como ela deve ser realmente, né? Hoje, infelizmente, não consigo proporcionar essa infância para minha filha caçula, né, que está aí com seus 6 anos, né? Porque hoje a gente tem o tal do celular, tem outras tecnologias, embora eu tenha presenteado ela há poucos dias com a bicicleta, mas ela nunca vai saber o que é a gente poder pular uma amarelinha, jogar ali um futebolzinho com uma trave feita de sandálias, né? Mas a minha infância foi assim, a minha infância foi raiz, a minha infância foi aprendendo a soltar pipa à noite para ninguém me cortar, é claro, né? Então, foi uma infância cercada de tudo aí com que eu poderia ter, né? Foi uma educação brilhante, né? Eu costumo dizer, por eu ter chegado nas lojas e nas ruas, não teve nenhuma influência da minha criação, né? Pelo contrário, né? Tudo aquele caminho que eu percorri foi por uma escolha. E aí, viu, Serginho, legal, né, o Léo falar da família. Só deixar claro aqui, né, que apesar dele ter passado esse período aí, todo esses perrengues que ele passou por conta das drogas, hoje ele tem a Poliana, que é a filha mais velha, né, que é a mãe da Mayla, a netinha dele, né, tem o Ariel, que já também já tá uma moção, tem o Ian e tem a Estherzinha, que é por acaso o nome Esther ou é por causa do nome da avó? A da avó, né? E, inclusive, o mota que eu carrego é uma homenagem à avó que criou, né? Depois, com o passar dos anos, eu descobri que eu não tinha nenhum parentesco sanguíneo com aquela família, né? Depois da descoberta de um pai, mas é uma homenagem, né? Porque foi a mulher que eu mais amei, que mais me amou, né? Foi aquela que, no final do dia, ali já era certo o cafuné, né? No colo de uma avó, cercado de amor, né? Tem também uma outra pessoa que eu sei que é importante na sua vida e que você conheceu quando, como você mesmo disse, quando não tinha nem casa. Como é que é a Dona Terezinha, cara, na sua vida? Poxa, a Dona Terezinha, ela é uma mulher fantástica que abriu mão da própria vida pela mão dos outros, né? Ela é cofundadora da instituição que me tirou das ruas. Foi a pessoa que me chama pelo nome, onde a sociedade me chamava de derrota e a família de vergonha. Né? São pessoas assim que fazem a diferença nas nossas vidas, né? Porque hoje ouvir um "Eu te amo" é mais simples, né? Com a roupa da moda, com perfume de grife, mas né, ela disse que me amava quando ainda estava descalço, com os pés no chão, né? Então é muito prazeroso a gente poder ter essas pessoas com um olhar humano ao próximo. Tem muita gente que diz que a população de rua ela é invisível, quando na verdade não são invisíveis, né? Mas só os enxerga quem tem um coração especial. E a Dona Terezinha é essa pessoa que tem um coração especial. Essa instituição, né, a qual ela é cofundadora, já ultrapassou os 20 anos e começou por uma causa não somente para quem estava em situação de rua, mas ela começou os acolhimentos para as pessoas que eram vítimas de HIV nos anos 90, a qual muitas das vezes eram apontadas, rotuladas, perseguidas, porque ainda não tinha
um diagnóstico, vivíamos ali, de fato, uma pandemia, né, a qual levava à morte um dos maiores cantores do país, né, as pessoas acabavam ali, né, tendo muito preconceito e atacando os portadores dessa patologia. Então, ela cria uma instituição para acolher esses filhos de alguém que sofriam de todos os diversos preconceitos. Mas, graças a Deus, foi avançando. Hoje a gente tem diversas informações. Hoje é uma causa que as pessoas não têm que se sentir menor do que outras que não carregam o vírus, né? Então, teve-se ali uma necessidade de não mais acolher essas pessoas que estavam indo para a rua na década de 90 por conta de um preconceito. Então, a instituição ela se expande para atender todos os perfis em situação de rua, né? E no Rio de Janeiro, a gente tem 11 perfis em situação de rua. Então, a Dona Terezinha, para muitos, é a mãe, aonde a mãe não pode estar, ela está presente. Para mim é muito forte essa história, porque a minha mãe também se chamava Terezinha e também era uma pessoa muito envolvida com esse negócio de igreja. Essa associação que você falou é aquela Amigos de Betânia que você foi? É, Amigos de Betânia, né? Vai ficar na ladeira da freguesia número 100, de uma forma gratuita, né? Ela desenvolve esse trabalho, né, há mais de 20 anos aí, abrindo as portas aonde para muitos já se fecharam, né? Inclusive para mim foi a única porta aberta que eu encontrei, onde todas já haviam se fechado, né? Então passo por essa instituição 7 meses da minha vida e foi o melhor momento da minha vida. Eu posso dizer que foi os únicos meses que eu estive de fato comigo mesmo, né? Porque a gente, com o dia a dia, a gente acaba tendo muitas interferências que vêm do lado externo e a gente muitas das vezes não ouve o que está no nosso interno, né? Então, nesses 7 meses, eu pude ouvir o que de fato tinha aqui dentro de mim. Então, foram 7 meses fantásticos, né? 224 dias, essas 896 refeições, que me fortaleceram hoje a voltar para a sociedade de cabeça erguida. Porque quando a gente passa por essa situação, a gente sai com uma experiência de olhar para quem ficou totalmente diferenciado, né? Então, hoje eu vejo uma vida que está fora dos portões como uma pessoa que, no momento certo, que aceitar ajuda, aceitar ser ajudado, ela vai poder viver os seus melhores sonhos, porque eu não tenho diferença da minha vida para a dela. O que houve foi a diferença, né? Um certo dia eu aceitei ajuda, eu aceitei ser ajudado, e hoje eu vivo os meus melhores sonhos. Hoje eu tenho meu endereço para voltar, com a vista privilegiada do mar. Hoje eu tenho meus livros, tenho um trabalho, tenho um amor que vive comigo, que é a Angélica, e assim a gente vai caminhando. O Léo já falou tanta coisa, cara, que a cabeça vai pirando, né? Na realidade, ele vai desenvolvendo, na realidade, ele conseguiu desenvolver um autoconhecimento, que eu sempre brinquei com isso, inclusive, Léo, porque, tipo assim, eu moro sozinho há muitos anos, eu me separei e nunca mais casei. E todo mundo fala, pô, mas como é que... Eu falei, gente, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que se amar e viver bem com você mesmo. Se você não se conhecer e você não se amar, ninguém vai fazer mágica, sabe? Depende muito de você. Mas, na real, cara, a tua vida, além da Marquise, eu acho, pelo que eu vi, que eu futuquei da tua vida um pouco, a sensação que me deu que aquela mão que foi estendida, na realidade, foi impulsionada pelo aquele cantinho lá na ladeira ali do Souza Guiar, quando você viu aquele teu papelão ocupado. Eu acho que ali é que te deu a virada de chave, não foi, não? Eu só falei com Deus 2 vezes na rua, né? Que foi quando eu tentei suicídio na Pedra do Arpoador, e a outra vez foi quando eu chego para dormir no Souza Aguiar, onde eu dormia, né? O maior hospital do Rio de Janeiro, e tinha uma pessoa ali, né? E veio um outro companheiro de Marquise, falou: Léo, eu guardei aqui um pedaço de pau para você, porque tem um cara dormindo no teu cantinho. Então você tem que fazer alguma coisa, porque aquele cantinho ali é seu. Aquele ali é o melhor cantinho, é o seu. Então nesse dia eu saio, não deito, vou para a calçada, vou às lágrimas e falo, né, com o autor da vida. Fala: aquele cantinho ali é meu, Deus. É aquilo ali mesmo que é meu. É aquilo que eu tenho para minha vida. Então ali eu vou às lágrimas, sabe? Porque é muito difícil. A gente não nasce na rua, não cresce na rua, e um dia chegar naquela situação. Mas é a mesma rua que maltrata é que ensina.
né? Quando eu chego naquela situação, vejo que eu nunca fui melhor do que ninguém. Qualquer um ali pode chegar, porque ali não tem porta e não tem janela, né? E a rua também ela me ensina que eu não sou pior do que ninguém, porque qualquer pessoa dali pode sair, né? Então, é uma situação que acaba contigo totalmente, porque você se vê um momento da tua vida sem endereço para voltar, e a casa, o teto, ela é a dignidade, né? E é o sonho de todo brasileiro ter um endereço para voltar, né? E naquele momento ali você estava entregue, de fato, a sofrer qualquer tipo ali de violência, qualquer tipo de exclusão, qualquer tipo de dor, de preconceito, e totalmente adoecido, né? Porque a rua é assim, a rua ela te adoece, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eu estava falido em todas as áreas da minha vida. Quando você chega ali, de fato, é difícil você enxergar uma porta de saída, né? Tem uma frase que eu uso nos meus projetos que se diz: a minha história de fracasso eu escrevi só e a minha história de sucesso eu escrevo junto. E é assim, se não tiver do outro lado da rua alguém que acredita no ser humano, aquela vida, de fato, ela vai terminar numa calçada, né? Então, todo o que você passa naquela situação é um estopim para que você consiga encontrar ali uma porta de saída, porque eu não nasci e não cresci na rua. E o pior é que essa vida de rua te leva a uma coisa que eu falei durante a pandemia muito isso, que os amigos falavam para mim, ah, mas o ser humano vai voltar melhor. Eu falei, cara, o ser humano vai voltar muito pior do que ele já é. E a rua te mostra isso, né? Você conhecer o pior do ser humano. Acho que você não tem escola maior do que você viveu para conhecer como o ser humano é um lixo, né, no final da história. Né? Tipo assim, a grande maioria, tipo, e os caras, em vez de tentarem te ajudar, não, eles te jogam mais para baixo. É difícil até de pensar sobre, porque dá raiva, realmente é uma coisa que irrita, porque eu falo, cara, é muito bizarro, sabe? A pessoa tá ali, não tem nada e as pessoas ainda maltratam, né? Ainda. É verdade, a gente tem que ver também que tem pessoas que têm apego a coisas materiais, né? Tem pessoas que se sentem superior pelas outras porque ela tem um salário um pouco maior, né? Tem outras pessoas que se sentem superior ao outro porque ela está ali talvez numa posição um pouco diferenciada, né? Mas eu encontro pessoas assim, né? Quando eu passo as humilhações por fome, por sede nas ruas, né? Mas eu continuo hoje pedindo, né, a todos, a Deus por essas vidas, porque são pessoas que quando vai produzir o mal ao outro, alguém, é porque ela vive em torno daquilo, né? Ela acaba derramando tudo aquilo que está dentro dela no próximo, né? Quando eu chego com fome numa padaria e peço a senhora para pagar um pão, ela se vira e cospe no meu rosto, o que ela tinha dentro dela era o mal, né? Era a violência, e ela tinha que praticar alguém. Infelizmente, esse alguém fui eu. Quando eu chego no restaurante com sede, peço água, o segurança me dá água com gelo e sal, é um homem que também ali estava dentro dele aquela prática da violência que ele tinha que exercer com alguém. Mas isso nasce muito da pessoa, sabe? Porque por mais que eu tenha passado N situações, quando eu supero, a primeira coisa que eu faço é criar um projeto social para ajudar quem ficou, para ajudar outras pessoas. Porque a gente só vai dar o que a gente tem, né? Infelizmente, tem seres humanos que carregam tanto um bem dentro de si, outros que carregam o mal. Em algum momento da sua vida, ele vai ter que despejar aquilo que ele carrega em outro alguém, para se sentir melhor. Eu me sinto bem fazendo os meus projetos sociais, eu me sinto bem quando eu estou ajudando alguém, mas tem pessoas que se sentem melhores quando ela está maltratando uma outra pessoa, que na consciência dela, aquela pessoa sem endereço é um ser inferior a ela, né? Então o que ele merece é violência. Então, quando eu me deparo com esse tipo de gente, eu só peço a Deus que me mostre uma luz e uma direção, né? Porque quem pratica o mal está suscetível também, a um momento da sua vida, a se encontrar com esse mal.
né? Então, porque quando eu pratico o bem que eu faço, é porque a qualquer momento da minha vida eu vou me encontrar com esse bem, né? Porque eu costumo dizer que a vida ela é a roda gigante, né? Então, uma hora a gente vai se encontrar com tudo aquilo que a gente pratica. Se você faz o mal para alguém, você pode ter certeza que um dia você também vai encontrar um mal na sua vida. Se você faz o bem para alguém, pode ter certeza que um dia você vai encontrar com esse bem em algum momento da sua vida. Teve um dia que eu estava na praia, eu fui dar um mergulho, quando eu voltei, tinha um picolé na cadeira que eu estava sentado, eu não entendi, mas eu olhei para o lado, já ia um pouco distante, um rapaz me deu tchau. Depois eu lembrei que foi um rapaz que eu consegui mostrar o caminho de saída da rua e ele deixou ali um agrado para mim, sabe? Então, quando você faz o bem para alguém, as pessoas dificilmente elas vão esquecer de você, por mais simples que seja. E quando você faz o mal para alguém, muitas das vezes está suscetível de quem se fez esse mal se encontrar contigo, né? E com certeza essa pessoa também não vai esquecer. Então a gente vive num mundo muito assim, sabe? Tudo isso que eu acredito é que a gente vive nessa lei do retorno, né? De tudo que a gente pratica, a gente recebe. Então hoje, todos os dias, eu tenho saído da minha casa para produzir o bem para alguém, porque não foi só de violência que eu vivi na rua, né? Preconceitos, eu também ali encontrei com o bem, num pior momento da minha vida. Por isso que eu vivo dizendo aqui, viu, Léo, que eu acho que nada é por acaso, e eu acho que nada é por acaso mesmo. Tudo tem um propósito, vale muito, vai muito de você entender qual é esse propósito e utilizar ele da melhor maneira possível, né, cara? Essa circulação de energia boa é fundamental, cara, porque a gente está vivendo momentos muito estranhos, né, cara? A gente está vivendo um momento que parece que o ódio é uma coisa que, sei lá, está sendo institucionalizada, né? Está sendo uma coisa assim, sabe? Você vê o mal nas redes, virou uma coisa assim meio que normal, ver uma pessoa morta, se vê um cachorro sendo assassinado, você, sabe? São coisas que você para e fala, o que está acontecendo com as pessoas, né? O que houve? Aonde a gente Ô, errou, né? ô, Serginho, mas ainda bem que ainda existem pessoas como o Léo, né, cara? Que tem essa preocupação, mesmo depois de tudo que passou, de resgatar, tentar pegar, puxar o melhor das pessoas, né, Pois cara? é. Não, Ainda bem. você vê essa história do sorvete, cara, é sensacional isso. Você vê, você marcou a vida da pessoa. Então é É tipo, verdade. você foi super importante para essa pessoa, você mostrou para ela que tinha um caminho além da marquise, né? Então aquela história, então tipo, você vê o cara lembrou, viu você, sabe? É sensacional essas coisas, né? É o que você acabou de falar. Você faz o bem, você Aliás, recebe o bem, né? aliás, Serginho, já que você tocou no assunto, a gente precisa falar dos livros do Léo e da revista da Calçada, né? Que a gente tem que são os projetos do Léo. Ô, Léo, eu só queria fazer um pequeno adendo antes. Eu acho que você pegou a revista aí para mostrar para gente. Eu só queria fazer um pequeno comentário. O Léo tem três livros publicados, né? Tem uma trilogia, A Vida Depois das Marquises, que é o primeiro, depois Os Sonhos e depois o Do Outro Lado da Rua, sempre essa trilogia A Vida Depois das Marquises. O que mais me chamou a atenção, eu não sei se foi você que escolheu o título, mas foi esse A com H no começo. Porque não é só a vida depois, porque ele poderia só contar as coisas boas, né? A vida dele depois de tudo que ele passou. Mas esse A com H, cara, tem um peso que existe vida depois. Cara, eu achei sensacional. Não sei se foi você que escolheu o título, mas se foi você ou se não foi, parabéns, cara. Esse título é sensacional. É o título do livro, ele nasce, né? Através de uma página que eu criei na rede social, né? Porque eu senti a necessidade de mostrar à população que quem está na rua pode sair, né? Porque hoje a gente tem um grande impacto negativo na população em situação de rua, para quem mostra essa causa, que geralmente só mostram quando eles estão deitados numa calçada, enrolado num cobertor, em cima de um papelão, e dificilmente alguém mostra quem sai daquela vida, né? Então a população acaba tendo uma visão de que aquelas pessoas acabam a vida delas ali, quando não é essa a realidade. Eu conheço muitas pessoas que estão superando, né? Tem um rapaz mesmo que eu encontrei caído na rua, no bairro que eu moro aqui, ele já está há 3 meses longe das drogas, ali levando a sério a sua recuperação. Então eu criei uma página no Facebook na época, e com esse desejo, né?
E quando eu chego no, eu estava dentro de um coletivo, eu pensei qual o nome que eu vou dar para essa página, né? Quando eu chego e olho para o meu lado direito, tá uma das últimas marquises que eu dormi embaixo, que é de uma estação ferroviária aqui no Rio de Janeiro, inclusive foi uma das primeiras estações, está fechada até hoje, que é a estação da Leopoldina. E eu falo assim, tá aí o título da minha página, A Vida Depois das Marquises. Né? Então, nessa página eu botei uma frase, ganhei 10 seguidores, botei uma outra textinho, 20 seguidores, até que eu boto uma foto minha real no uso do crack e chego a 30 mil seguidores aí em 3 dias de página, 4 dias. E uma dessas seguidoras me deu a ideia, né? Escreveu o relato porque não escreve livro, né? Então, foi aí que nasce a vida depois das marquises, né? E vem, esse ano ainda toma uma proporção muito grande esse título, né? A gente está adaptando o livro aí já para o teatro e também para um documentário num grande canal de streaming e em 2027 o filme, né? Então, a gente tem que não só mostrar, mas também viver tudo aquilo que eu escrevi, sabe? Porque eu estava muito tranquilo em casa, podendo vender meus livros, podendo viver das minhas palestras, mas e quem ficou, né? Exato. Então, a vida depois das marquises é o meu acreditar, né? Que tem gente lá fora precisando encontrar com essa vida, né? Ô, Então, é o Léo, que me move. sabe o que você está falando aí, cara? Eu estou pensando, realmente é um erro achar que a população em situação de rua são só pessoas que estão lá porque não tem condições. Cada um tem sua história, né, cara? Cada um tem a sua, são 11 perfis, né? Que a gente tem só aqui no Rio de Janeiro, né? Inclusive é a cidade de perfis mais numerosos, né? Mas a gente está aí para não desistir. Ah, que legal, cara. O Serginho tem uma história grande com o cinema, né? Ele viveu muito esse mundo aí. Pode falar até mais do que eu. Aí, Serginho, em 2027 vem um filme aí. Quem vai fazer o papel do Léo é o Cauã Raymond. Raymond, sei lá como é que fala o sobrenome dele. Acho que não seria, não, né? Acho que tem que ter perfil, sabe? Eu já tive com o Cauã uma oportunidade, um cara me tratou muito bem, me recebeu fantasticamente, sabe? É um cara que eu pude perceber que é o status de vida que ele chegou, ele não traz isso pro pessoal dele, né? Um cara que trocou ideia e ali fez questão mesmo de conhecer, dar atenção à história. Mas eu acho que não se encaixaria. Também acho que Ah, não. eu acho que isso aí foi tudo de caso pensado dele, Léo. Ele já estava, não, vou fazer o tal para pegar o papel. É, a pessoa que te deu a ideia de escrever os livros hoje é madrinha da sua filha, não é isso? É, a Maria, Maximina, Marina, minha filhota, né? Ela que deu a ideia aí, a gente trazer em livro, né? Era só um livro, né? Mas aí tomou outros caminhos, né? E Ah, a gente pega hoje chega gosto. aí com 3, já dei entrada lá nos processos do Guinness Book. Vamos ver se Show. a gente traz essa placa, né? O primeiro morador de rua no mundo a produzir a trilogia. Vamos aí com a expectativa grande. A galera não tem noção, né, ô Léo? Porque assim, escrever é mole, o duro é você conseguir alguém que te apoie, publicar, essa é a parte pesada, né, cara? A galera não tá ligada, né? É muito. E também você escrever uma coisa, vender também a outra, né? Eu fui Também. abençoado, o livro chegou nas mãos do Chico Buarque, com uma pessoa que me recebeu depois, me ajudou também nessa divulgação, sabe? E assim a gente vai construindo pontes, né? Que a história de fracasso escrevo só, de sucesso escrevo junto. É isso aí. Eu vi uma galera, eu vi o Hélio de la Penha divulgando, eu vi a Beth Velho, Goffman divulgando. É aquilo que você falou, né, cara? A gente faz o bem, a gente colhe o bem, né, cara? e com muita verdade, sabe? As pessoas sentem necessidade disso, né? A gente hoje vive numa realidade meio que as pessoas às vezes se questionam, né? Será que é mesmo? Né? Então, quando a gente transmite uma história verdadeira, com muito pé no chão, já há anos construindo algo pelo próximo também, as pessoas começam a ver que não tem para onde ir. Acabam aí entrando nessa, né? Porque o bem ele é contagiante, né? A mesma Lona Piovani vira e mexe, ela bota coisas minhas nos stories dela no Instagram. Essa semana ela botou.
um trecho de uma matéria minha, e o bem acaba se encontrando, sabe? A gente está sempre nessas conexões, eu falo, caramba, pessoa que a gente só vê atrás de uma tela está se importando com a história, sabe? Ela acaba chegando, acaba se encontrando. Quero voltar lá para a Escola Municipal Carvalho Mourão. Quero Onde tem a voltar. minha professora. Célia Márcia, quero que você fale dela. A tia Célia, né, hoje já está gozando aí da sua aposentadoria, mas minha primeira professora, ela teve comigo em grandes momentos, né? Quando eu lancei o livro, eu fui entregar ela, que ela ainda era diretora da escola em 2019. Depois ela passou a ser coordenadora da CRE, depois foi para as suas merecidas aí, aposentadorias, né? Mas aí, quando eu chego na Bienal, eu levo ela comigo, né? Porque sem professor não tem escritor, né? E ela foi a que me ensinou a pegar no lápis, foi a que me ensinou a letra A, B e a C, né? E sem professor não completa a palavra progresso na bandeira nacional. Então, onde eu posso, eu estou com ela, estou convidando ela para estar comigo, né? Para as pessoas verem que porque é uma profissão que, infelizmente, quando chega nos noticiários é porque foi agredida ou que foi desvalorizada e está ali tendo que fazer uma manifestação depois de já ter vivido anos e períodos de horas e horas de ensino ali para um cidadão brasileiro, ela ainda tem que ir para as ruas se manifestar porque ela não tem um salário à altura do que ela merecia, né? Então, a professora, eu tenho muito carinho por ela, é um amor muito grande, é uma paixão de fato, e que, sem dúvida, é umas fileiras onde se tem luta, com certeza eu quero estar junto, né? Porque senão eu nunca teria chegado onde eu cheguei hoje, sabe? Porque hoje a maior parte da minha renda vem daquilo que eu escrevo. E eu aprendi a escrever numa sala de aula, né? Então a gente tem muito que reverenciar os nossos escritores, sabe? Porque sem eles a gente não ia chegar a lugar nenhum sem os nossos professores, né? Vamos falar dos livros dele, Serginho? Vamos embora. O homem tá Vamos falar. ansioso para falar dos livros. Ansioso para falar e da revista da calçada também. Mas vamos mostrar aí, ó, tem um atrás dele ali. Você quer falar É, primeiro da revista ou dos livros, Léo? vamos falar do livro, né? Porque Vamos lá. depois vem a revista. Eu falo que meus livros são os meus filhos, né? E a revista foi a minha neta que nasceu essa semana, Legal, cara. que é fruto dos meus livros, né? Meus livros eu relato desde o nascimento, né, até a superação. E no segundo livro, eu relato o encontro com meu pai, né, depois de 38 anos, né, que eu conheci o meu pai. E no meu segundo livro, eu também relato o impacto da pandemia na população em situação de rua, a qual aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem dados, porque na população de rua o poder na época não fez testes. Mas aí depois, em seguida, veio a vacina, onde a população de rua foi prioridade no Rio de Janeiro, e eu fui o primeiro a ser vacinado, mesmo não estando mais em situação de rua, porque o que é novo assusta quem está na rua. Então, eu sentado ali em frente a 300 pessoas em situação de rua, eu fui o primeiro a mostrar para eles que era algo bom, porque eu também estava ali tendo o privilégio de tomar a vacina, e foi um momento que eu nunca mais esqueço, de muita lágrima, porque eu vi o seu José Carlos, que faleceu há poucos tempos, levantando de um papelão, onde ele só tinha uma bermuda e um papelão, e naquele momento ele tinha acesso à vida. Foi a primeira vez numa fila que uma pessoa em situação de rua passou à frente de um governador para receber uma vacina. Então, no meu segundo livro, eu relato tudo isso. No meu terceiro livro, né, que são os três juntos, são os três livros em um, eu trago os 11 perfis em situação de rua, né? Desde o recém-chegado, desde aquele que viu o Rio de Janeiro na novela e veio se aventurar e acabou chegando na situação de rua, né? A gente traz aqui também a mulher em situação de rua, né? A Beth, que deu à luz aos três filhos e não pôde dar o seio, portadora da AIDS, usuária de crack compulsiva. Aqui no meu terceiro livro eu trago a história de Carlete,
travesti em situação de rua, vítima da homofobia ainda na infância, onde foi abusada pelo pai que não aceitou a sua orientação sexual. Naquele momento ele falou: já que tu escolheu isso, eu vou ser o seu primeiro homem. E ela acaba sendo jogada nas ruas. Aqui tem também a história fantástica daquele que tem amor aos animais na rua e que acaba o seu animalzinho em situação de rua como ele, mas que ele não deixa de abraçar e tê-lo como um grande amor e parceiro. E aqui no meu terceiro livro eu relato como é viver hoje sem drogas, né? Uma vez que eu vivi 20 anos no uso de drogas, né? Como tem sido a minha vida sem o uso de drogas, né? Então, é uma literatura que traz uma realidade desconhecida de muitos, mas muito necessária, né? Porque ali eu relato como é que foi o meu início nas drogas aos 14 anos, no horário de recreio de uma escola pública, como é que foi chegar à cocaína aos 17 anos e ali me apaixonar pelaquela substância, onde aqui no meu livro eu relato o primeiro uso de cocaína como o primeiro beijo na boca. Foi a mesma sensação. E depois que vem a destruição e a chegada ao crack, onde eu relato também perdas profundas, né? Como do meu filho, que foi assassinado pela mãe aos 5 meses de vida, né? E eu com 21 anos de idade. Então, é um livro muito forte. Tem um documentário do livro que está no YouTube, se chama A Vida Depois das Marquises, né? Ali tem um relato da minha mãe, tem relatos de pessoas que me ajudaram a sair da situação de rua. Então, vale muito a pena você que não assistiu ainda assistir, corre lá no YouTube, né? E já a revista da calçada, né? Da calçada. Lá na calçada, muitos veem com decadência, eu ali vejo pessoas uma real potência, né? A revista da calçada, ela é fruto do meu projeto que eu desenvolvo na Prefeitura do Rio, né? Onde há 5 anos eu fui convidado pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a fazer parte, né? Então, nasce diversos projetos que eu começo a criar baseados na minha história, né? Palestras motivacionais, rodas de conversa, levar a população de rua a ter acesso à cidade, né? A pontos turísticos, a teatros, a bibliotecas, até na praia eu já levei pessoas que nunca tinham pisado nas areias ali com dignidade, né? E as rodas de conversa, quando as rodas de conversas ela nascem através de muitos sentimentos, eu tinha que canalizar esse sentimento em algo, né? Então, a cultura que me salvou, eu uso para salvar, foi quando a gente desenvolve as poesias com eles para levar a população de rua pela primeira vez para o palco da Bienal. Eu sou o primeiro ex-morador de rua a palestrar e autografar na Bienal. Isso foi em 2019, a minha primeira Bienal. Em 2021, eu volto à Bienal novamente, o único naquela situação, num palco da Bienal palestrando e lançando o meu segundo livro. Aí, em 2023, eu retorno para uma palestra e com o nome de Inclusão do Evento. Aquilo muito me incomodou. Eu falei, pessoas com a minha história têm que pisar nesse palco que eu piso. Foi quando eu criei o Sarau Poético Marquises, fomentado nos abrigos com pessoas em situação de rua. Então, nesse 2025, no lançamento do meu terceiro livro, na minha quarta Bienal consecutiva, eu levei 10 homens que estão deixando a situação de rua para o palco comigo. E ali a gente recitava as poesias criadas nas oficinas poéticas que eu administro, né? Então, eu falei, sai dali, eu falo, olha, fomos convidados para a abertura do maior evento literário hoje do mundo, né? Porque foram vendidos milhões de exemplares, milhares. Né, 740 mil visitantes. Então, se tornou a maior feira literária do mundo, logo no ano do Rio, capital mundial do livro. E fomos convidados para fazer o encerramento do evento, né? Então, eu falo, essas poesias não podem se perder. Então, eu chego até a Secretaria de Assistência Social, toda a equipe de gestão, e a gente chega à conclusão que eu poderia criar a revista, né? Então, a Revista da Calçada ela é uma parceria da Secretaria de Assistência Social com a imprensa da cidade e ela é distribuída gratuitamente aqui no Rio de Janeiro. E em breve a gente vai estar deixando no site da Secretaria de Assistência e da Prefeitura do Rio
o link para qualquer pessoa em qualquer canto do país possa baixar a nossa revista da Calçada. 46 poesias fortes, porque são construídas através de sentimentos de quem não tem o endereço para voltar no fim do dia, né? Mas lembrando que a rua, ela não é um direito, ela é uma violação. Pô, Era sensacional. isso que eu ia perguntar, se a revista era só impressa, né? Ou se tinha a versão online. Logo, logo, então, vai estar disponível para quem quiser ter acesso, né? Mas os livros, Léo, quem quiser comprar os seus livros, está disponível em qualquer plataforma de venda. Isso, lá no Google você encontra diversas opções de venda, né? E na minha rede social eu disponibilizo, eu vendo o livro online. Então eu mando online para a pessoa. Mas aí, para quem quer o livro físico, tem diversas opções de compra, né? Lá no Google e algumas lojas americanas, né? A gente tem ele também. E se a pessoa estiver fora do Rio e quiser esse livro autografado, tem como? É, não tem como, né? Porque eu não faço a venda do livro. O livro eles compram, né? Pela plataforma e entrega. Aí É, você tem que ir você lá, vai aí ter. você vai ter que ir lá na Bienal, quando ele for dar palestra, e pedir o autógrafo dele. Aí vale. Ou então É pensar algum bacana. parceiro do Rio que possa ir até Paquetá, né? É isso aí. Aí, ó, Isso é mole. Isso é com a gente mesmo. É. Cara, é que um prazer. legal. Agora, essas poesias, pô, são 46 poemas, né? Pô, você podia gravar essas pessoas recitando, pô, e botar no teu Instagram, cara, um a um. Em breve eu pretendo fazer isso, né? Eu estou esperando abrir a autorização para a gente poder criar o Instagram, né, da revista e assim a gente vai proporcionar ao público aí, né, todo esse material aí rico que a gente tem, né, da calçada. Porque aí você abre inclusive o leque de outro, não só seu escrito, né? Você poder ver a pessoa, porque eu particularmente adoro poesia sendo recitada. Então, eu acho que é sensacional quando a pessoa está recitando. Eu acho que aí a minha viagem é muito maior do que eu só lendo, entendeu? É óbvio que eu adoro ler, mas tipo assim, a pessoa recitando é uma coisa assim para mim. É porque eu sou do audiovisual, né? Então também a minha cabeça, eu penso sempre em vídeo, não tem jeito, né? Mas eu acho que é uma coisa Imagina bem. isso em loco, cara. Imagina isso lá no lugar onde isso foi pensado. Que doideira. Pois é, Quarta-feira, quarta-feira eu estou me reunindo, né, com 20 pessoas em situação de rua. Ali a gente vai construir algumas poesias, vamos fazer a distribuição para o público da revista também, a exposição, e é bem bacana porque assim a gente consegue alcançar mais e mais pessoas. exatamente. Pô, lindo esse trabalho, cara. Demais. E você não tem nem Verdade tempo, mesmo. você não tem nem tempo para aproveitar paquetar, né? Porque que você falou de coisa que você tá fazendo, paquetar, É, aquela redezinha em Paquetá tá complicado de você aproveitar, né? e hoje mesmo estava na rua acompanhando um bloco de carnaval em Paquetá, mas estava produzindo conteúdo para a minha página do bairro aqui, que é a Fala Paquetá. Né? Então, quando eu estou no Ainda bloco, eu estou tem fazendo isso alguma ainda. coisa. Ainda tem uma Né? página do bairro, velho. Pô, aí É, é realmente muita coisa, né, cara? E Serginho, e ainda corta o cabelo da galera na rua, velho. É porque eu sempre estou com a máquina na mochila, né? Às vezes a gente se depara com situações que ninguém ia botar a mão, né? Teve um rapaz que estava há anos com dread e embaixo, tinha muito bicho. Esse vídeo tá aí no meu Instagram, esse vídeo tá no meu canal no YouTube. Ele já tinha procurado atendimento médico e ninguém ia, porque estava embaixo dos dreads. E eu tive que fazer, né? Porque se eu não faço pelo irmão que é meu, ninguém faz, né? E foi a partir desse momento que hoje ele, graças a Deus, aí já está sã, né? Já está curado aí, porque depois que eu faço aquele corte de cabelo, eu consigo limpar aquela região, ele sim consegue o atendimento médico, né? E é algo que dói na gente, né? Porque poderia ser eu, né? Porque eu também vivi a situação de rua. Então não tem como você passar e pensar que não é contigo, porque é de fato comigo, né?
eu vejo também como levantar a autoestima da galera, sabe? Muita gente, quando pensa em população de rua, a primeira coisa que pensa é numa quentinha, na fome, mas ali são muitas fomes, né? E a fome de quê, né? Então, por isso que meu projeto ele é voltado ao pertencimento da cidade. Eu levo eles aos teatros, levo a ponto turístico, levo ao Cristo Redentor, corta ali o cabelo para levantar a autoestima, né? Porque o que eles mais ganham na rua é uma quentinha, algumas vezes é uma roupa, mas o corte de cabelo ele faz a diferença, né? Porque teve um que eu cortei o cabelo que ele falou que ele não sabia a última vez que ele tinha olhado no espelho, né? Então eu falo, caramba, já não saí de casa em vão, sabe? Hoje ele olhou no espelho. Então é isso, sabe? A gente tem que fazer ele se enxergar, muitos que já estão na rua há muitos anos, como seres humanos, né? Porque a rua ela adoece, a rua ela maltrata, a rua ela castiga, e tem pessoas que acreditam que o lugar dela é ali, porque ela já passou muitos anos de exclusão, né? Então, o sofrimento é algo que essa pessoa, além de se adaptar com o sofrer, ela acabou acostumando com o seu sofrimento. Teve uma situação de um rapaz de 25 anos em situação de rua. Eu tive um relato dele na chegada dele em um abrigo, que todos os companheiros do quarto dele vieram falar comigo, né? Que eram mais 3 companheiros, eram 4 no quarto, que já havia uma semana e a cama desse rapaz, desse senhor, estava forrada do mesmo jeito desde o dia que ele chegou. Mas foram 25 anos da vida dele dormindo no chão. Então, até ele se readaptar, deitar num colchão, leva tempo, né? Até ele conseguir se adaptar novamente a um chuveiro, é algo que leva tempo. Né? Uma pessoa a comer sentada na mesa é algo que leva tempo, né? Então, esse é o movimento que eu faço. É só de mostrar para pessoas que elas são pessoas, sabe? E a mostrar também a população que muitas das vezes aponta que quem está ali é uma pessoa, né? Já passei por diversos e inúmeros momentos, né? Ontem mesmo eu recebi a mensagem de uma mulher muito indignada aqui no meu Instagram. Tinha até palavrão, eu não faço uso desses palavreados nas minhas redes sociais, nem no meu dia a dia, sabe? Porque se a gente xinga um outro alguém, a gente não vai ser ouvido, né? A gente vai ser questionado, né? Mas ela abriu essa conversa com palavras de baixo calão e falando que não aguenta mais um morador de rua que bebe cachaça na calçada. Primeira coisa é que ele não queria beber cachaça, né, minha senhora? Se fosse para ele beber, ele queria beber um uísque 12 anos. Talvez uma torre de chopp no posto 6 no ponto turístico, né? Então as pessoas têm que saber que quem está ali não quer estar ali, muito menos queria estar bebendo aquela cachaça de baixa qualidade, sabe? Então a minha luta todos os dias é essa, é mostrar que quem está ali pode sair, é mostrar que quem está ali é uma pessoa. Teve uma outra que mandou mensagem também, queria falar com uma mulher em situação de rua que estava em frente ao portão dela, para essa mulher se retirar dali. E o que ela ia falar com essa mulher? A única reação que eu tive foi falar: aquela mulher que a senhora está dizendo, com certeza ela fala português, né? Então, a gente tem eles questões, sabe? Tem muita gente, eu tenho medo da população de rua, mas não é ninguém que saiu da calçada que foi envenenar alguém que estava passando na sociedade. É a população de rua que está recebendo quentinha envenenada. Tem um vídeo que eu postei no meu stories hoje de um rapaz que estava dormindo, veio segurança e jogou um balde de água nele, né? Então, não é a população de rua que vai ali jogar um balde de água na sua casa com você dormindo. Então, antes da gente tentar, assim, nesse preconceito, nesses apontamentos, né, todos esses rótulos, a gente tem que ter ciência que quem está ali é uma pessoa, é um ser humano, e que em nenhum momento ela escolheu estar ali. Eu costumo dizer que eu não conheci ninguém, eu estou nessa minha trajetória de rua desde 2016, já até hoje, né? 10 anos, tanto passando pela situação de rua, tanto superando e hoje executando serviço público, eu não conheci ninguém que fechou a porta de casa e foi para a rua. Pessoas que eu conheço que estão ali que tiveram seus direitos violados, né? Porque quando falta saúde, educação, trabalho e renda, moradia, tem alguém.
em situação de rua. Eu abri a Bienal em 2025 com uma fala muito forte para os dias atuais, mas é um despertar, sabe? Porque eu falo que a população de rua ela nasce dia 13 de maio de 1888, né? Você é livre, sem emprego, sem educação, sem trabalho e renda, moradia, e até hoje estamos no dia 14, né? Então, tudo que é pensado para esse público, a gente tem que primeiro conhecer, né? Eu vinha na barca para Paquetá, veio uma senhora do meu lado, falou: eu curto muito seu trabalho, poxa, você venceu a rua, mas você sabe que eu odeio quem mora na rua. Pô, Aí eu perguntei a ela: mas quantos a senhora já conversou? Ela: não, nunca você é o conversei primeiro. com esses caras aí, não. Eu gosto da tua história porque você não mora mais lá, mas aquele pessoal lá, não, mas a gente, como é que a gente odeia o que a gente não conhece, né? Exatamente. Eu falava da minha vida inteira, eu odeio jiló, nunca tinha comido. Tinha uma senhorinha aqui em Paquetá que faz um doce de jiló que é uma maravilha, sabe? Às Isso, vezes a né, cara? pessoa tem aversão a uma coisa que ela não conhece. Você já sentou para conversar? Sabe o nome? Quanto tempo que ela está ali? O importante dessa revista que eu criei é para isso. É para que ela chegue na mão dessas pessoas que têm a intolerância, possa ler essa literatura rica e saber quem produziu uma pessoa que está ali, sabe? E eu já sofri muito com isso também. Eu comecei a levar a cultura para a população de rua através de um projeto que eu tinha, que eu distribuía o café da manhã e depois eu entregava livros, né? Que era o Literatura na Rua, o nome desse projeto. E foi acompanhado algumas vezes pela TV Globo, e num momento que acaba de ir ao ar a matéria ali no RJTV, eu recebo inúmeras mensagens, né? Uma delas veio de intolerância. Uma pessoa falou: Léo, não basta dar comida, tem que dar livro também, babá de marginal. Mas aí é onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar ali, a quem não conhece, a quem tem aversão. Quando essas pessoas pegarem esse conteúdo aqui, que é a primeira revista de poesia de população de rua do Brasil, ela ter certeza que a rua não é o papelão, não é uma calçada e não é o fim de uma história. Ali pode ser também o começo de uma trajetória, porque a minha trajetória ela começa deitado na maior via do Rio de Janeiro. Foi ali que eu comecei a sonhar em sair daquela situação. Foi ali que eu sonhei em ter uma casa. Foi ali que eu sonhei em andar de mãos dadas com alguém. E hoje eu vivo os meus sonhos. Sabe? Ô, Léo, e eu sempre falo pro Serginho, viu? Quando a gente começa a ter hater é porque a gente está começando a acertar. Então, acho que você está no caminho certo, cara. Se começou a ter hater é porque está no caminho certo, né, Serginho? Com certeza. Essa revista tinha que ser distribuída, sabe quem? Em condomínios de classe média e classe alta, no Rio de Janeiro inteiro. A Brasil gente, todo, né? a gente vai chegar lá, né? É um pontapé de uma ideia, né? Que eu torço muito que outros municípios abracem essa ideia, sabe? E aí a gente comece a viver um outro lado, né? Porque hoje, se a gente está num buraco, muitas das vezes, social que o país se encontra, esse é o meu olhar, tá? É porque falta inclusão, né? Falta incluir, né? Falta a gente dizer, ele merece estar aqui também, né? Quando eu falo a inclusão, é pelo poder da segunda chance, né? Quando eu saio da situação de rua e hoje eu há 5 anos trabalho com a política pública que é exercida para quem está em situação de rua, é por conta da minha vivência, é por conta da minha experiência e está dando resultados, né? Então, se a gente dá a segunda chance para quem superou uma situação difícil, aquela pessoa ali tem muito a contribuir para quem está passando pelo aquilo, Exatamente. né? Eu tenho falado muito isso também, até com a minha mãe mesmo, né? Minha mãe, há cerca de um ano e pouquinho, ela operou um câncer, né? Uma mulher que, quando foi para a cirurgia, eu pensava, será que mamãe volta, né? Porque minha mamãe, ela, naquele momento, ela estava com 136 quilos, né? E foi uma pessoa que foi retirar um órgão, né?
E ela saiu dali já está há mais de um ano, aí eu falo sempre isso com ela, né? A sua voz encoraja quem passou por aquele dia pensando que não teria volta, né? Então é isso, o poder da segunda chance ele está em tudo aí, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Quando tiver liberado aí a versão online, avisa a gente para a gente divulgar. Com certeza. Mês que vem eu devo estar em São Paulo, né? Estou esperando aí fechar essa questão, mas dia 2 eu vou estar em Fortaleza e dia 25 estou em São Paulo, dia 25 de março, né? E a gente vai levando essa mensagem, né? Depois eu passo também por Minas Gerais. Acho que a gente tem que expandir muito isso ainda, né? É um campo muito desconhecido para muitos, né? Mas que Não. infelizmente hoje a gente tem diversas cidades e municípios hoje enfrentando, né, essa questão da população em situação de rua. Porque você falou de Minas Gerais e me lembrei de uma coisa aqui que eu não posso deixar passar, Léo. Você tem história com Minas, né, cara? Foi lá que você conheceu a mãe da sua primeira filha, enfim. Conta pra gente as lembranças que você tem da época lá da antiga Cabana Mineira, do restaurante do Joel, quando você trabalhou com o Marcinho. É um bom tempo, né? Minas Gerais, Carangola, né? Marca a minha vida. Né? Tem dois filhos mineiros, né? E uma netinha também mineira. E foi ali que eu tive grandes desafios, né? Primeiro que eu saí do Rio de Janeiro, mas eu sempre fui um cara que procurei trabalho, né? Embora eu tenha começado no uso, um momento eu sempre procurei me manter, né? E ali eu consegui um trabalho na roça, primeiramente coletando café, né? E depois eu fui tido a oportunidade de conhecer uma profissão maravilhosa que é a de garçom, né? Eu começo ali na Cabana Mineira, os forrós de Minas Gerais, Todos aos né? sábados. Ali eu começo ali, né, minha trajetória nesse ramo de, de gastronomia, de restaurante. Depois eu vou para um restaurante, né, da cidade, que era um top ali, que era o restaurante do Joel. Marcinho era para mim como um pai, sabe? Só que, por um momento, a minha vida depois, lá na frente, ela desandou, né? Mas foi ali que eu tive anos ali de experiência como garçom, né? Também aprendi algo na cozinha, que eu trouxe para o Rio de Janeiro, né, depois. E foi a profissão que eu exerci por aqui há alguns anos, né? E depois que eu superei a situação de rua, que eu lancei um livro, eu também abri um restaurante, né, no centro do Rio de Janeiro. Quem quiser conhecer o restaurante, ele está fixado aí, é a segunda postagem no meu Instagram, né? E é isso, sabe? A vida é feita de experiências, né? Eu termino meu livro dizendo que todo momento eu estou disposto a viver uma nova história. Né? Eu fui um cara que eu nunca tive medo de desafios e hoje eu cheguei até aqui também porque eu agarrei todas as oportunidades, né? Quando eu tive a oportunidade de deixar a situação de rua, eu me agarrei com aquela oportunidade que poderia ser a última, porque eu só tive uma internação, né? Quando eu agarrei a oportunidade de trabalhar no restaurante, eu peguei aquilo ali e fiz aquilo ali de experiência e profissão, né? Quando eu agarro a oportunidade de publicar um livro, eu agarrei com tanta força que já são três, né? E quando eu agarro a oportunidade de levar minha experiência e transformar em projetos sociais, eu me agarrei tanto que já deu até fruto, né? É, E pois é. falar nisso, tem pessoas que hoje já deixaram a situação de rua, estão com as suas famílias, e que foi a mão que seguraram foi a minha, né? Que eu segurei ela ali numa calçada, sabe? Então é isso, eu agarrei todas as oportunidades que eu tive na vida. Esse restaurante que você abriu é aquele que você queria abrir com o Wendel? Foi, mas aí depois a gente teve que fechar, né? Ah, legal. Legal. E ó, Serginho, Infelizmente, eu sei que ele precisa ir embora, ele não quer que eu pergunto de quando ele foi garoto propaganda de uma loja de roupa em Copacabana. foi muito bacana, né? Ali, até nesse momento, eu não conhecia nada de cachê, né? E eu falei, olha só, eu não sou desse ramo, a gente pode fazer sim, mas vamos fazer o seguinte,
Cada 5 peças de roupa vendida, você vai me dar uma para mim dar para quem está na rua. Beleza, fechamos essa parceria. E ali eu ganhei algumas diversas peças, só que eu não queria só distribuir na rua, né? Eu criei o primeiro desfile de moda na rua. Eu estendi o tapete vermelho em pleno centro do Rio de Janeiro. Ali levei um time para dar um tapa no visual, na beleza da galera, distribuí a roupa e ali eu fiz o desfile de moda para pessoas em situação de rua. Né? Já fizemos 3 edições desse desfile na rua. Né? Ano passado eu fiz 2 edições do desfile dentro de um abrigo. Né? Então não pode parar e tudo que eu vivo hoje, tudo que eu penso, eu nunca penso só no Léo, sabe? Eu penso sempre em quem está lá do outro lado. Poxa, Léo, você fez a propaganda lá, ganhou um monte de roupa bacana, era para estar com teu guarda-roupa aí lotado. Não, mas eu não preciso, sabe? Eu tenho a sua camisa que veste legal, eu tenho outra ali também. Eu também hoje eu tenho um trabalhinho, mas quem não tem? Né? Então, tudo que eu faço hoje é pensado em quem ficou. É isso aí, cara. Cara, que Sensacional. sensacional. Pena que o Vasco não tá te dando essas alegrias, né, Léo? Pena que o Vasco tá judiando de você, né, cara? Eu sempre falo com a galera, todo dia eu escrevo. Se eu acordo triste, eu escrevo. Se eu acordo feliz, eu escrevo. Quando o Vasco ganha, eu escrevo. Mas já tem um tempo que eu não escrevo do Vasco. E é isso, cara. Obrigado. Sucesso aí nos seus projetos. E a gente vai se falando. Obrigado, Léo. Tchau, tchau.